O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a pergunta do Evangelho de hoje, dos discípulos a Jesus, é a respeito da vinda de Elias. Havia no povo, muito mais por tradição oral do que pelos textos próprios da Escritura, a expectativa da vinda de Elias antes da vinda do Cristo, do Messias. Ainda que, de modo sutil, poucos textos falem da vinda, da volta de Elias, né? Por causa da grandeza do profeta Elias, que Deus enviaria Elias mais uma vez, ou enviaria, alguém tal como Elias, para preparar os caminhos do seu ungido, do seu Cristo, do seu Messias. Então a liturgia de hoje, também a de segunda-feira próxima, é mais uma vez Jesus realçando o papel e a importância de João Batista, sobretudo pelo conteúdo da sua pregação, que é a pregação da conversão, e pelo gesto que João Batista oferecia ao povo e às multidões, o gesto do batismo no Rio Jordão, né? E aí então vem a pergunta: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E aí Jesus, ao invés de citar um ou outro texto da Escritura sutil sobre isso, ou até mesmo citar o profeta Malaquias, que fala da vinda de um Elias antes do Cristo, Jesus fala e responde a pergunta do porquê, do qual a finalidade. Versículo 11 então do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: Elias vem e colocará tudo em ordem. E eu vos digo, já até veio, mas não o reconheceram, passaram em branco, esperaram tanto pela vinda do Elias, quando ele veio não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, porque João Batista aqui já estava morto. Tinha sido ridicularizado pelos fariseus, pelos mestres da lei, depois tinha sido preso por Herodes e degolado. Mas vamos ficar só com essa frase aqui: Elias vem e colocará tudo em ordem. Então é por isso que se fala da vinda, por primeiro, do Elias, antes da vinda do Cristo, porque é necessário pôr em ordem. Portanto, irmãos e irmãs, a nós cabe uma coisa antes de que venha Cristo na nossa vida: pôr a nossa vida em ordem, organizar a nossa vida. Nós estamos agora nesse clima de fim de ano, clima de avaliação, de balanço, de fechamento e de promessa para o ano que vem. Então é tempo da gente olhar para a nossa vida e ver que muitas vezes a gente está esperando o melhor da vida, o melhor da parte de Deus, que a gente tem expectativas e sonhos, mas a gente não põe as coisas em ordem. Precisa pôr primeiro em ordem, ordenar a vida para Cristo, ordenar a vida para o amor, ordenar a vida para a santidade e ordenar a vida para esse tal de sonho que a gente tem, ordenar a vida para essa tal de, eu tinha uma vontade, sabe, padre? É difícil de acreditar que tinha uma vontade. Porque eu tenho um sonho assim. Vamos ver a tua agenda. Vamos ver se a tua agenda corresponde ao teu sonho. Se a tua rotina corresponde ao teu sonho, Então a primeira coisa da vida, olha, para tudo na vida, pôr a vida em ordem. Elias vem para pôr em ordem. Agora, o que norteia a ordem não pode ser só a nossa boa vontade nem os nossos afetos, porque nisso a gente se perde um pouco. O que ordena a vida? O que ordena a vida é a palavra. E aí então nós vamos entender a primeira leitura de hoje, que é um grande elogio do Antigo Testamento ao profeta Elias. Está lá no livro do Eclesiástico, que foi lido para nós, capítulo 48, versículos de 1 a 4, vai dizer:
O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como tocha. A palavra de Deus é fogo e ela queima, nem sempre acaricia, né? Versículo 2: fez ele, Elias, vir a fome sobre eles. Foi Elias que, por causa do seu combate, né, com Jezabel, com seu esposo lá, com o rei, orou, e por 3 anos e 6 meses ele decretou que não iria chover, né? E só depois de 3 anos e 6 meses, pela oração do mesmo Elias, é que volta a chover. Veja, a presença de Elias em relação a Acabe, Jezabel e a circunstância da época foi uma presença que muitas vezes foi como que um peso, porque a presença do profeta vem para pôr em ordem, e pôr em ordem não é às vezes a coisa mais agradável da vida. Então a palavra dele é como fogo de tocha, e Elias foi o profeta de um tempo onde veio fome sobre a terra. Mas foi através de Elias que alguns poucos conseguiram, naquele tempo de fome e de profunda miséria, ao mesmo tempo que tinha toda essa dificuldade, eles eram rodeados por Acabe e Jezabel, com toda a idolatria que Acabe e Jezabel implantaram em Israel. Foi por causa de Elias que um pequeno resto sobreviveu na fidelidade a Deus, né? Então existem pessoas na nossa vida, existem palavras na nossa vida que Deus nos dá para que a gente atravesse o deserto, para que a gente atravesse a penúria, para que a gente resista à idolatria que está tão perto de nós. E esse foi Elias para aquele tempo. Então Elias não foi o profeta, né, na maior parte da sua vida, ele não foi o profeta dos tempos de bonança e de bênção para o povo. Foi o profeta do tempo da dureza do povo, né? E diz, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Veja, não eram muitas pessoas que quiseram seguir Elias, não. E aqui que está, meus irmãos. Muitas vezes o profeta experimenta isso. Pouca gente. Elias veio num tempo, e Deus assim o quis, que naquele tempo Elias fosse de um modo onde as coisas iriam ser purificadas. Era para quem queria mesmo aquele caminho que Elias pregava e propunha, diante do caminho que pregava e propunha Acabe e Jezabel, que era o caminho, né, da porta larga, do qualquer jeito tá bom, né, e da mistura de crença e tudo mais. Então olha só, Elias acabou por reduzir o povo a pouca gente, já não era muito. E quando Elias chega com a pregação da palavra de Deus, reduz um pouquinho ainda. Aí diz lá, versículo 3, pela palavra do Senhor ele fechou o céu, mas de lá também fez cair fogo 3 vezes, quando no alto do Monte Carmelo, ele derrota os profetas de Baal, os 300 profetas de Baal, né? E restaura o altar de Deus, que já não havia nem mais um único altar em Israel. Então pela palavra ele fecha o céu, pela palavra ele derrama fogo. E aí vem um grande elogio a Elias no versículo 4. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. Mas veja, prodígios. Elias falava como nenhum antes tinha falado. Elias fez o que nenhum outro tinha feito. E mesmo assim, o número do povo reduziu. Porque, meus irmãos, tudo que não é verdadeiro não aguenta o fogo. O ouro é provado no fogo. Elias era santo e no fundo as pessoas sabiam disso. Só que veja, tristemente, talvez então, a maioria das pessoas não deseja a santidade, tem medo dela, tem bloqueio, tem barreira com ela. E se a gente não cuida, a gente vive atrás de um Jesus, de uma igreja e de um Elias que o represente, engraçadinho, pitoresco, na moda, contemporâneo. Porque muitas vezes a gente foge, como a palha foge do fogo, né? A gente foge do fogo da virtude, do fogo da santidade, do fogo da coerência. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios. E esses prodígios diminuiu o número do povo. Ué, mas se você sentar para perguntar,
Que se pelo menos tivesse um que fosse mais santo, né, para pregar para nós. Se pelo menos tivesse um profeta que fizesse uns milagres a mais para pregar para nós. E agora que tem? Cadê você? A gente é cheio das desculpas, não é assim? Porque fecharam as igrejas. Ela está aberta, vai fazer quase 3 anos. Está aberta, vai fazer quase 3 anos. E aí? Veja, muitas pessoas, como diz o ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Muitas pessoas por dentro são de palha. E a palha foge do fogo. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios? Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Elias é o grande profeta de Israel. E aqui vem, quem igual a você, Elias? Jesus. Quase 6 séculos depois, vai dizer de alguém tanto quanto Elias, João Batista, o profeta, o grande profeta do deserto e da palavra. Aí já pula lá, né, a liturgia de hoje, pula para o versículo 9. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo, né? Veja, a morte do profeta Elias é um mistério. A Sagrada Escritura diz então que Elias foi arrebatado por um cavalo, por um carro de fogo, aqueles carros de puxar boi da época, que passa envolto em fogo e leva Elias. Veja, Elias, ele é gigante na mentalidade do judeu. Só que não se tem notícia nem suspeita do túmulo de Elias. Onde é que estaria o túmulo de Elias? Não se tem nem a mínima ideia de onde se está o túmulo de Elias. Então, é da tradição escrita da palavra e da tradição oral do judaísmo desde sempre, que Elias foi arrebatado ao céu. Que Elias foi para o céu. E aí daí então já veio esse sentimento de que se não morreu, essa morte natural parece, né? E se o corpo aqui não foi deixado, então voltará um dia glorioso para terminar essa missão, dessa profecia que prepara os caminhos do Senhor. Aí continua o versículo 10. Tu, Elias, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Olha que interessante esse versículo. Tu, Elias, nas ameaças para os tempos futuros. Elias foi um profeta que deixou profecias ameaçadoras, né? Mas as ameaças dos tempos futuros. Veja, o povo de Deus sempre soube o seguinte: quanto mais perto do dia do Senhor, né, mais haveria algum tipo de provação, de dificuldade sobre a terra. As ameaças dos tempos futuros. Foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do dia do furor. A imagem de Elias como um intercessor do povo diante de Deus, para acalmar a ira de Deus. E veja, nós estamos no tempo do advento. Aquele que há de vir, porque veio um dia como Rei da misericórdia, porque vem todos os dias ao nosso encontro, na palavra, nos sacramentos, em cada pessoa humana, e que virá na história glorioso. Celebrar o advento, o presépio, o Natal, o menino Jesus, é celebrar também a certeza de uma vinda gloriosa que é traduzida e dita na Bíblia também como o dia do furor, o dia da ira de Deus. Ira aqui como justiça que não é mais retida, como justiça que vai ser manifesta e feita. Porque a justiça de Deus está sendo retida todos os dias. É como uma nuvem que está lá no céu se enchendo, né? A gente não vê uma nuvem no céu e a nuvem vai ficando mais cinza, mais chumbo, mais escura, até que a nuvem não aguenta e derrama. Não é isso? Então essa imagem da história humana que se encaminha para o dia da ira, o dia do furor, o dia em que a justiça de Deus, que a cada pecado do ser humano vai jogando mais uma gota de justiça para voltar sobre a própria cabeça dentro dessa nuvem. Elias está diante de Deus acalmando essa ira antes do dia do furor. E aí nós sabemos então, não só Elias, todos os santos e santas de Deus estão no céu diante de Deus intercedendo, acalmando a ira do Senhor antes do dia do furor. E também nós podemos fazer isso. As nossas boas obras,
a nossa santificação, também vão acalmando a ira do Senhor antes do dia do furor. É por isso que a gente intercede, é por isso que a gente pode oferecer as nossas boas obras, os nossos sacrifícios em favor de alguém, em favor da igreja, em favor do mundo. De verdade, meus irmãos, a ira e o furor de Deus só não começou a chover de vez por causa de poucas, mas existentes, almas santas sobre a terra. Existem muitas almas santas sobre a terra. Muitas que, se você jogar e diluir em quantos habitantes tem na terra, é quase nada. Mas são muitas, apesar de quase nada. Existem muitas almas santas, existem muitas pessoas abnegadas. Existem muitas pessoas diante de Deus pedindo a misericórdia, a paciência de Deus. Isso quando a gente teima, em continuar amando um filho difícil, em continuar amando e tendo paciência com um marido que não muda nunca, com uma mulher que não dá um passo na fé, na virtude, na piedade. Isso quando a gente teima em ser fiel a Deus e à igreja, mesmo quando até a comunidade cristã nos escandaliza e nos fere. E tantos outros que consagram a vida a Deus, exatamente nesse sentido, fazem da sua vida uma oblação. De modo especial os consagrados a Deus, e entre os consagrados a Deus, de um modo mais especial ainda, aqueles que fazem da sua vida, já aqui nessa terra, uma morte, no sentido dessa total renúncia de si. Se a gente pensar agora nos mosteiros, nos carmelos, em homens e mulheres que estão já mortos para esse mundo, em favor da igreja, em favor da humanidade inteira. Existe gente que vive alegre, mas já vive uma vida morta para esse mundo. E é essa vida morta para esse mundo, como foi a vida de Elias. Elias viveu uma vida morta para esse mundo, que aplaca e acalma a ira do Senhor antes desse dia do furor. E aí então continua, ainda no versículo 10. Tu, nas ameaças para o tempo futuro, acalma a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Olha que interessante esse versículo, minha gente. Quando a gente pensa que a nossa salvação passa então pelo nosso estado de vida, não é? Você sabe que o mais correto quando você vai se confessar seria você chegar na frente do padre, fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falar bom dia, boa tarde, padre, e dizer, dai-me a vossa bênção porque eu pequei, minha última confissão foi, o ideal seria, quanto tempo foi, e dizer assim, eu sou fulano, tenho tantos anos, ou se não quiser dizer o nome, dizer, tenho tantos anos e sou casado, tenho tantos anos, sou solteiro, tenho tantos anos, sou padre, tenho tantos anos, sou monge, tenho tantos anos, sou viúva. O nosso estado de vida, a nossa condição de vida, que passa pela idade que a gente tem, certo? E pelo nosso estado de vida. Até porque isso dá uma graduação ao pecado, como dá também um brilho à virtude. A minha idade e o meu estado de vida. Solteiro, 20 anos. Aí vem uma lista de pecado de um homem de 20 anos solteiro. Ou casado, 38 anos. Bom, o que vem depois disso já não deveria ser igual, tanto para o bem quanto para o mal, do outro que veio agora, solteiro, 20 anos. Não é isso? Por que o Padre está dizendo isso? Presta atenção no versículo. Elias foi designado, então, nós estamos falando do furor, da ira, do julgamento, para reconduzir o coração do pai ao filho. Veja, não é o coração do filho ao pai, é o coração do pai ao filho. Se a gente pegar no grosso modo da nossa vida de comunidade cristã, de paróquia, qual é a realidade? Boa parte, pais perguntando, onde foi que eu errei? Quando é que ele muda e converte e volta para Deus? Essa é a pergunta, acho que de quase 80% de quem tem filho e está na igreja. Pedindo a conversão dos filhos, não é isso? E sim, muitos desses filhos não têm o coração convertido ao pai e à mãe dessa terra. Às vezes me fere, assim, na alma, me escandaliza por dentro a escolha pelo pecado que alguns jovens fazem.
me escandaliza, assim, me dá um nó na cabeça. A escolha pelo pecado. Escolher o pecado. Pecar todo mundo tem. Pecar todo mundo peca, porque às vezes a gente é fraco pontualmente naquela ocasião, correto? Você não dá conta daquela situação, cai e peca. Mas existe um pecado que é uma escolha. Muitas pessoas padronizam a sua vida no pecado. E eu confesso para vocês que a escolha, às vezes, de alguns, vários ou tantos jovens, por uma vida de pecado, assim, me machuca lá por dentro, assim, de um jeito. Nessas confissões que a gente vai por aí, o tanto de jovem que vem ali, rapazes, moças, vem ali e confessa e já não sabe mais confessar. E não é porque o padre não ensina, não, porque os padres ensinam. Todo padre, ao menos no domingo antes dessas confissões, dá uma boa orientada para a sua comunidade, mas é igual falar com a porta. É impressionante. Aí não é só os jovens, não, tá as velhas, os velhos também, tá todo mundo abilolado, tá todo mundo pensando em TikTok, ninguém escuta mais nada que está sendo dito. Impressionante. Perdido, igual segue tiroteio. Deus me perdoe. Então vem ali, não sabe nem confessar, não sabe dizer, olha, eu tenho tantos anos, sou casado, sou solteiro, né? É uma emboleira de conversa, de desabafo, de psiquiatria, de aconselhamento psicológico. Aí você tem que olhar para a pessoa e com paciência, certo, entendi. Mas e os seus pecados? Qual pecado você quer confessar? Aí o máximo que a pessoa consegue dizer assim, se disser que não tem pecado, você está pecando. A pessoa não consegue olhar para ela e encontrar atitudes contrárias aos 10 mandamentos, contrárias aos frutos do Espírito Santo, contrário às virtudes, nada. Isso é um negócio, você fala, não é possível, gente. Aí você ajuda um pouquinho. Aí às vezes você pergunta, você é casado, você é solteiro? Eu sou casado. E de verdade, hoje se um padre, depois de escutar de alguém, eu sou casado, e não perguntar, casado na igreja, o padre não está fazendo direito o serviço que tem que fazer. Casado na igreja? Não, na igreja não. E quanto tempo você mora junto? 7, 12 anos, 15 anos. Entendi. E não é casado na igreja por quê? Você já foi casado antes na igreja, não deu certo, ele ou ela? Como é que é? Uma das partes já tem um negócio aí, como é que é? Sei lá, bobeira. Você sabe, né, padre, só em fazer uma festa. Ele disse que não precisa dessas coisas. Certo, o que mais quer confessar? Aí, assim, de vez em quando dá uma curiosidade, que eu não sei se é santa ou se é diabólica, porque parece fofoca. Aí você pergunta assim, e os seus pais? São vivos? São vivos. São de igreja? Aí é para acabar com o piqui do Goiás. São de igreja. Minha mãe, inclusive, é ministra aqui. São. Meu pai é coordenador do grupo tal aqui. São. Meu pai, minha mãe, só não sei o quê. Minha filha canta, é coroinha. Eu fico pensando, meu Deus, como é que vive o coração de um pai e de uma mãe? Tão religioso, e deve ter os seus defeitos também, todo mundo tem. Mas como fica o coração de um pai e de uma mãe que às vezes procura se devotar a Deus, educou o filho assim, e a pessoa escolhe viver errado? Vejam, meus irmãos, esse negócio de morar junto e não casar nunca, desculpe, viver no rela-rela, no rola-rola, dorme 2 dias lá, dorme 3 dias cá, chega 4 horas da manhã em casa, e é óbvio que eles não estavam rezando o terço, dia de semana até 3 da manhã. Ninguém está rezando o rosário com Frei Gilson, não. Veja, uma coisa é uma fraqueza na vida. Uma coisa é não dar conta de uma situação. Sim ou não? Só tem velho aqui hoje. Você já viveu isso? Na hora, às vezes, de deixar ela na casa dela, né? Aquele último tchau. E parece que aquele dia Satanás estava tentando. E bem na hora de entregar ela, o poste que fica na calçada, a luz estava queimada. Eita misericórdia, foi ou não foi? E talvez teve ocasião que você não deu conta. Mas uma coisa é não dar conta, outra coisa é escolher viver de costas para Deus e de costa para o próprio Pai. Essa escolha é como se o outro não existisse.
Esse mundo que nos ensina assim, eu existo para mim, e o resto que se dane, e o resto que me aceite, e não aceita não para ver, né? Ninguém me ama nessa casa, o dia que eu sumir vocês vão ver, aí começa. Me aceite, me queira, me sirva. Esquece os meus erros, e quando eu faço uma coisinha certa, quase nunca faço, fique feliz e encantado com o Joe, com o príncipe aqui, com o princeso aqui. E eu confesso para vocês que tem hora que eu falo, não é possível. Aí, claro, né, numa confissão você não esculacha, só na pregação. Vocês sabem que na pregação tem que bater. É para ver se alguma coisa encaixa nessa cabeça. Mas depois que foi confessar ali, você tem que valorizar o quanto a pessoa trouxe, né? E às vezes o padre tem que dizer, ai meu filho, minha filha. Você quer pecado, né, padre? Eu acho que você não sabe não, porque se você soubesse, você já tinha resolvido isso. Faz 8 anos que você não resolve isso, então acho que você não acha que é pecado. Resolve isso, dá essa alegria para o teu pai, dá essa alegria para tua mãe. Como assim mora junto? Como assim escolhe viver sem missa, sem igreja? Aí quando não vem lá, falta nas missas, às vezes quanto? Às vezes bastante. Certo. E o seu pai e sua mãe vêm? Não, todo domingo eles estão aqui. Mas caramba, como pode isso, sabe? Como consegue dizer que ama uma mãe, dizer que ama um pai e deixar o coitado do pai, o coitado da mãe a ver navios? Porque com certeza fala, né? Filho, estamos indo para a igreja, não vai? Não, tô cansado. Ai, mas não tô boa hoje. Como é que deixa um pai e uma mãe ir para a missa? Entrar no carro, ir para a igreja e ficar em casa, no sofá, sabendo que aquilo consolaria, alegraria, honraria, traria alguma paz, algum contento. Aquele pai e aquela mãe. Isso é o cúmulo do absurdo do egoísmo. Aí a pessoa acha que o pecado maior dela, olha eu aqui navegando já, a ideia é minha. Aí a pessoa acha que o pecado maior dela, nessa confissão que ela vai falar para o padre, é o pecado de não ter ido na missa. Sim, é pecado não ir na missa por motivo banal. Mas o pecado maior nesse não ir na missa é o que você fez no coração da tua mãe e do teu pai na missa que você não foi. Percebe? O maior pecado que dormir com um homem, dormir com uma mulher sem ser casado com ele e escolher viver assim, à espera de uma festa que nunca vai ter. Porque, meu irmão, nada que não está na graça prospera. Nada. Olha, na nossa comunidade, quem tem a prova viva disso? O povo que, graças a Deus, vai saindo do test drive todo ano, né? Quando sai do test drive, um ou outro, mais ou menos, faz uma festa, e nunca é a festa pela qual ficou tanto tempo sem casar, nunca. Até porque não precisa daquilo. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Então quem pode, que faça. Quem não pode, que case também. Porque nunca vai poder. E quanto se não é a igreja nós ajudar, nem isso ia ter. Aí passou 12 anos, 20 anos da vida, esperando por uma festa. Mas como é que você vai chegar nisso? Como é que está errado esse caminho? Isso não vai para frente. Deus não vai fazer uma pessoa prosperar, nem ter dinheiro para ela realizar uma futilidade dela. E os que conseguem um pouquinho, é só depois que se decide por Deus. Mas veja, aí a pessoa acha que o maior pecado dela é porque ela dorme toda noite com uma pessoa sem ser casada com essa pessoa. Isso é pecado, isso é pecado. Mas não é só esse pecado. O pecado da desonra. O pecado de jogar fora tudo que aprendeu. O pecado de não considerar a alma ou o coração do outro. O egoísmo, a frieza, a falta de respeito, a falta de temor. Mas aí o Elias disse algo. Então aqui primeiro, a constatação da miséria nossa. Mas olha o que ele diz, para reconduzir o coração do pai ao filho. Isso aqui tem a ver então com o nosso estado de vida, porque tem muito pai e muita mãe que não está convertido, não está virado, não se convergiu em direção ao filho. É o estado de vida. Tem muita gente hoje que vive como se não tivesse filho, tendo filho. Não é verdade? Quando se casa na igreja, uma das promessas é: você promete acolher os filhos, se Deus quiser te dar filho. Você promete acolher com alegria e educá-los na lei de Cristo da igreja? Isso é uma promessa feita. Acolher é pôr no mundo, né? Educá-los
na lei de Cristo e da igreja. É verdade, eu acabei de dizer, muitos foram educados na lei de Cristo e da igreja e estão nem aí com a paçoca. E eu não queria ser eles diante de Deus. Mas também é verdade que tem muito pai, muita mãe, que não é convergido para o filho. Não é. E nessa loucura de trabalhar, pagar conta, ganhar dinheiro e chegar cansado em casa, o filho, seja de que idade for, é um estorvo, é um cansaço. Então cada um que vive sua vida, hoje em dia é assim mesmo, ou se não, se for muito pequenininho, né, dá um tablet para ele, vai da galinha pintadinha, sei lá o que tiver mais, aí não interessa também, porque eu preciso cuidar de mim. Olha o que está dizendo a palavra de Deus como fruto de Elias no coração, o coração do pai se voltar para o filho, para essa missão, cuidar, zelar, educar, e sim, ter uma paciência de Jó, porque se perder a paciência também, é aí que o filho não volta para Deus, né? E uma gota de mel vale mais que um litro de vinagre para atrair uma abelha, não é? Mas enfim, o coração do pai para o filho. Mas como um grande resumo desse versículo, meus irmãos, nós nos convertermos para a missão que Deus nos deu nessa vida. Nós estarmos convergidos para aquilo que a gente tem que ser. Percebe? Isso nem sempre é uma missão fácil. A gente tende à dispersão. Às vezes a gente vê isso. Uns adolescentes aí, graças a Deus, pré-adolescente, puxando pai e mãe para a igreja. Puxando a mãe para a igreja. Aí às vezes vem a mãe e confessa, né, padre? Sou separada, sou viúva, enfim, nunca fui casada, né? São fatos da vida, a pessoa está ali, ela veio ali confessar. E você senta para conversar, você vai vendo. Inclusive, quase não vim hoje, foi meu filho, esse que saiu daqui que me trouxe, esse que é o próximo que me trouxe. Aí você olha para o que saiu ou para o que vai vir, desse tamanho. É um cisco de jeito, se você fizer, ele voa. Mas quantos anos tem essa tua bênção? 12. 10. Aí fala, mãe, tem confissão, vamos. Não tá bom, vamos, pai. Você não vai de novo? Tá bom, tá bom. Um menino de 10 anos, de 9, uma menina de 14, de 13, levando pai e mãe para Deus. Sabe o que isso reflete? O quanto a pessoa não está convergida para o que ela tem que ser. Dá exemplo para esse filho, não, está atrás de um namorado. Está atrás de um homem casado. Não, quer sentar na frente do padre e ficar falando. E pode falar, né? Nós estamos ali para isso. Por que Deus não me deu? Por que Deus me tirou? Por que eu não consigo? E aí nós temos um fato. Essa confissão só está acontecendo por causa de uma criança, de um pré-adolescente que lembrou, cobrou e trouxe um adulto. E aí a pessoa passa na terra achando que para a coisa melhorar para ela ter uma vida mais em paz, mais feliz, Deus tem que arrumar então um marido bom para ela ou uma esposa boa para ele, consertar o emprego dele, tirar ele, e aí vem aquela lista de pedido que Deus vai tudo fazer isso aí, que Deus é bom e poderoso, amém? Quando na verdade isso tudo não devia nem ser preocupação, a preocupação daquela pessoa tinha que ser só essa: meu Deus, é o meu filho que me leva para Deus. Isso está errado? Essa pirâmide está de ponta cabeça? Se essa pirâmide estivesse certa, todas as outras coisas começariam a se encaixar. Mas como é que vai para frente a vida de um adulto que não entende o papel dele em relação ao seu filho, em relação à sua criança? Nós estamos num mundo que teima em nos manter criança. Lembra do Peter Pan? O cara que se recusa, ele se recusa a virar homem. Ele se recusa. E você sabe, meus irmãos, isso vai pegando a gente, todos nós, um pouquinho ou um pocão. Quem sou eu? O que me cabe e o que eu devo? A Deus, a você e à vida. Isso sara, isso cura. Se agarrar nisso nos faz atravessar tempestades na vida. Mas a gente fica se ligateando, sabe? Nos nossos problemas, nas nossas feridas, nos nossos traumas. E quem é que não tem problema, trauma e ferida? Todo mundo tem. Elas podem ser choradas, elas podem ser desabafadas, mas elas não podem ser o centro da coisa. Não pode ser o centro de mim. O centro de mim é quantos anos eu tenho, quem eu sou.
O coração do pai se volta para o filho. Ou seja, quando a palavra de Deus entra de verdade na cabeça e no coração de alguém, esse alguém se volta para a vida que ele deve ter. Para o aqui e para o agora, para 2 pés no chão. E as nossas igrejas estão abarrotadas de gente que não tem os 2 pés no chão. Vive no idílico do que bom seria, do porquê que foi, e se tivesse sido. Quando a vida, meus irmãos, se conserta, e muito, 90% da nossa vida se conserta. 90% das nossas coisas estão protegidas quando a gente firma o pé no chão e vai viver de acordo com a idade que tem, o estado de vida que tem, e isso fecha a conta. Os outros 10% é o que a gente chama de providência, milagre e livramento. E Deus não nos aprendeu a prover, a livrar e fazer milagre. Na hora que for para ser, Ele faz. Mas a gente precisa estar em nós. Quando Elias vier e essa palavra que queima como fogo vier, o pai vai se voltar para o filho. Ou seja, o ser humano se volta para a sua missão primeira. Conhecer, amar, servir e se unir a Deus. E isso passa pela idade que você tem, e o seu estado de vida, e o meu também. E restabelecer as tribos de Jacó. Aí um outro grande elogio para Elias. Versículo 11. Felizes os que te viram, e os que adormeceram na tua amizade. Feliz quem te viu, Elias. Olha, que honra ter sido do tempo do Elias, né? Nem todo mundo foi do tempo do Elias. Feliz os que te viram, e os que adormeceram na tua amizade. Olha só, adormecer aqui é a imagem da morte. Os que morreram amigos de Elias, da pregação de Elias. Os que adormecem, os que morrem, amigos da palavra de Deus. E de vez em quando, então, Deus na história da humanidade e da igreja, e na história de cada um de nós, suscita um Elias, suscita um João Batista. Grandes figuras para a história da igreja ao longo dos séculos, e aí a Bíblia vai pontuando vários deles, a história da igreja também. Mas Deus também levanta Elias, João Batista, na história pessoal de cada um de nós. E às vezes o Elias e o João Batista da sua vida não foi, não é, ou que virá, não será famoso, nem grande e nem nada. Mas vai ser o seu João Batista, o seu Elias para a sua história naquele momento. Uma palavra, uma pessoa que nos ajuda a pôr em ordem. Grandes nomes, grandes santos, grandes profetas, Deus sempre suscita, nunca falta. Mas às vezes pessoas que vão ser grandes, importantes, redefinidoras, não de muitas pessoas, mas só de você, de mim, e ele vem para pôr em ordem. Mas aí estamos lá no Evangelho, Mateus 17, versículo 11, Elias vem e colocará em ordem. 12, ora eu vos digo, na verdade já veio, mas não o reconheceram. Não reconheceram, João Batista, né? Vai ver que a palavra dele era como a de Elias, ardia como fogo, né? E quem é de palha não quer chegar perto. Ao contrário, fizeram com ele, com João Batista, tudo o que quiseram. De novo, debocharam, ridicularizaram, diziam que ele tinha um demônio, que ele era sem pino na cabeça. Consentiram, ninguém lutou muito contra ele ser preso por Herodes, ficar naquele porão, naquela prisão, ainda terminou degolado. Fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. E veja, aqui está a grandeza da vida de João Batista. Jesus, para explicar o valor da vida de João Batista, teve que usar a vida dele. João Batista tem valor, porque a vida dele lembra muito a vida de Jesus. A vida de Jesus é superior à de João. Mas a vida de João, ela espelha e ela até explica a vida de Jesus. Vão fazer comigo de Jesus o que fizeram com ele. Só que aí Jesus parou por aqui, mas nós não é besta. Fizeram com João, fizeram com Jesus. Parou aí? Fizeram com João, fizeram com Jesus, vão fazer com o cristão. E aqui, meus irmãos, aquele que há de vir na glória, que veio no Natal, também é
o nosso modelo e a nossa razão e a justificativa do nosso sofrimento. Jesus está dizendo, não pense que o João Batista foi um coitadinho, um idiota, um bobo. Ei, João, podia ter ido embora antes, né, filho? Olha só. Não, a vida de João Batista é grande. Por quê? Porque João experimentou aquilo que Cristo ia experimentar. Mas nós que somos unidos a Cristo pelo batismo, que somos cristãos, também vamos experimentar, cada um ao seu modo, ao seu tanto, na sua época, na sua realidade, no seu dia a dia, esse ser maltratado, né? Maltratado pela vida, maltratado pelos outros, maltratado por causa da fé que temos. E aí a gente não precisa se escandalizar, porque o maltrato que nos toca, que nos fere, tocou e feriu Jesus e João Batista. Portanto, o sofrimento cristão, o sofrimento de um cristão, o sofrimento de ser cristão, ele tem sentido. Por que o meu sofrimento tem sentido? Porque eu não sou o primeiro a sofrer. Ele tem sentido porque gente maior do que eu sofreu o que eu estou sofrendo. E mais do que eu, inclusive. Por isso, meus irmãos, nenhuma das nossas dores, nenhum dos nossos sofrimentos, ou nenhuma contrariedade ou perseguição que chega até nós, é desgraça, é esquecimento de Deus, elas têm valor. Por quê? Porque eu não sou o primeiro a passar por isso, a sofrer isso, a ser maltratado ou injustiçado. Isso começou lá no João Batista. Por isso tem valor, por isso tem sentido. Então, versículo 13, os discípulos compreenderam. Jesus falava de João Batista. E aí, sobretudo, Pedro e André, Tiago e João, esses quatro devem ter sentido um baita alívio, porque esses quatro eram discípulos de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. Foi para esses que um dia João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu disse que eu não mereço desamarrar a sandália, do qual eu disse, ele não batiza com água, batiza com o Espírito, com o fogo. Aí a Bíblia diz que eles deixaram João e foram para Jesus. Mas de modo especial, esses quatro discípulos de Jesus, antes de ser discípulo de Jesus, já gostavam de ser discípulo de alguém, né? Eles já seguiam João Batista. Acho que nessa hora eles falaram: mas estava certo mesmo. Bobo foi quem não foi. E para tudo isso, irmãos, a prece da igreja hoje se resume no refrão do Salmo: convertei-nos ao Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Então, sabedores de tudo isso, peçamos a Deus que Ele nos converta, nos ajude, né, na nossa conversão, faça brilhar sobre nós a face dEle para que sejamos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.